Quando uma mulher fugitiva tropeça em uma fazenda em dificuldades, a última coisa espera é o amor. Mas quando seu passado se aproxima, o homem quebrado pode proteger a mulher que trouxe sua terra menos e o coração menos à vida. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol da manhã lançou longas sombras na fazenda de carvalho prateado enquanto Luke Diniz inspecionou os danos da tempestade da noite passada. Aos 30 anos, ele teve as mãos desgastadas de alguém que passou a vida trabalhando na terra. Mas seus olhos ainda mantinham uma gentileza que contradizia sua aparência acidentada. O vento arrancou várias telhas de telhado da estufa, e ele sabia que precisaria consertá-las antes que o dia fique muito quente. Outro dia, outro dólar. Ele murmurou para si mesmo, descendo da escada e enxugando o suor da testa. Silver Oak Farm estava na família Jennings por 3 gerações. Quando os pais de Luke morreram em um acidente de carro há 5 anos, ele assumiu a propriedade com determinação para manter seu legado vivo. A fazenda era conhecida em todo o condado por seus produtos orgânicos e os belos carvalhos prateados, que alinharam o caminho de entrada. Dando ao local o nome, Luke voltou para a casa principal, uma fazenda de 2 andares com uma varanda larga que envolveu 3 lados. Além disso, havia uma pousada menor que já havia sido usada para trabalhadores sazonais, mas agora estava sentada em geral vazia. Ultimamente, os negócios foram difíceis, e Luke não podia se dar ao luxo de contratar a ajuda de que precisava. No interior, ele se derramou uma xícara de café e verificou sua lista de tarefas durante o dia. O suporte da fazenda precisava de reabastecimento. O Campo Norte precisava de um trabalho de irrigação, e ele ainda não havia descoberto como consertar o trator que havia quebrado na semana passada. Muito trabalho e muito pouco tempo. O som dos pneus em cascalho chamou sua atenção. Luke não esperava visitantes, especialmente não tão cedo. Ele pisou na varanda, caneca de café na mão, e observou como um velho sedan azul subindo a longa calçada. O carro parou e, por um momento, nada aconteceu. Então a porta do motorista se abriu e uma jovem saiu. Ela ficou lá por um momento, olhando em volta nervosamente antes de seus olhos se estabeleceram em Luke, mesmo à distância. Ele podia ver a exaustão em seu rosto. Ela caminhou em sua direção, lentamente, segurando uma pequena bolsa no peito. Seus cabelos escuros foram puxados para trás em um simples rabo de cavalo, e suas roupas pareciam desgastadas, mas limpas. Quando ela se aproximou, Luke percebeu como ela manteve os olhos baixos, evitando o olhar dele. "Bom dia", disse Luke, tentando parecer amigável. "Posso ajudar, Luke, com alguma coisa?" A mulher parou no pé da varanda. "Vi sua placa na estrada", disse ela em silêncio. "Dizia que você pode precisar de trabalhadores." Luke franziu a testa um pouco. Essa placa estava acordada há meses, mas ele a derrubou na semana passada, quando percebeu que não podia pagar a ninguém. "Alguém deve ter colocado de volta." "Sinto muito", ele começou, "mas eu não quero problemas." Ela interrompeu, sua voz mal acima de um sussurro. "Vou fazer qualquer coisa. Eu só preciso de uma chance." Algo em seu tom fez Luke pausar. Ele olhou para ela com mais cuidado agora. A maneira como seus ombros se curvavam, como se estivessem esperando um golpe. Da maneira nervosa que os dedos se agruparam, a exaustão que parecia infiltrar-se de seu mesmo ser. Isso não era apenas alguém procurando trabalho. Era alguém fugindo de alguma coisa. "Qual o seu nome?" ele perguntou gentilmente. "Valeria." Ela respondeu. "Valeria Cruz." Luke colocou sua caneca de café na alpendre e deu um passo em sua direção. "Você tem experiência em trabalhar numa fazenda, Valeria?" Ela balançou a cabeça. "Na verdade, não. Mas sou um aprendiz rápido. Posso limpar, cozinhar, organizar o que você precisa." Luke deveria ter lá afastado. A fazenda mal estava permanecendo à tona, como era, mas algo sobre o pedido desesperado de Valéria tocou algo dentro dele. "Eu não posso oferecer muito", disse ele. "Apenas espaço e tábuas, e talvez um pequeno salário quando as coisas melhorarem." Seu rosto rapidamente substituído por suspedão. "Qual é o problema?" "Não há pegadinha", respondeu Luke. "Apenas trabalho honesto por salário honesto. E aqui, você será tratado como uma rainha." As palavras surgiram antes que ele pudesse pensar sobre elas. Mais uma vez disse. Ele sabia que os quis. Havia algo nessa mulher que agitou seus instintos protetores. Os olhos de Valeria se arregalaram um pouco, e Luke percebeu como ela se encolheu com as palavras dele, como se a bondade fosse algo que ela aprendeu a ser cautelosa. "Não preciso de tratamento especial", disse ela rigidamente. "Apenas uma chance justa." Luke assente o entendimento. "É tudo o que estou oferecendo. Uma chance justa." Ele gesticulou em direção à pousada. "Há uma sala pronta lá. Nada chique, mas é limpo e privado. Por que você não se instala e então podemos falar mais sobre o trabalho?" Valeria hesitou.
olhando de Luke para a pousada e voltou. A conf não veio facilmente para ela, menos isso era claro. A porta tem uma fechadura, acrescentou Luke, adivinhando sua preocupação. E eu nunca entro lá sem bater primeiro. Isso parecia facilitar sua mente um pouco. Ela sentiu e pegou a bolsa de onde a colocou no chão. Obrigado, disse ela, tão silenciosamente Luke quase não ouviu, enquanto Valeria caminhava em direção à pousada. Luke a observou ir com uma mistura de curiosidade e preocupação. Quem era essa mulher e o que aconteceu para torná-la tão guardada? Ele tinha a sensação de que havia muito mais para Valeria Cruz do que os olhos dentro da pousada. Valeria fechou a porta atrás dela e imediatamente verificou a fechadura. Fancy, ela soltou uma respiração que não tinha percebido que estava segurando e olhou ao redor da sala. Era simples, mas confortável. Uma cama de casal, com uma coxa de retalhos, uma cômoda pequena, uma mesa com uma cadeira e uma janela, que ignorava um jardim. O banheiro era pequeno, mas limpo, com toalhas frescas dobradas em uma prateleira. Melhor do que em qualquer lugar que ela permaneceu em meses. Valeria sentou-se na beira da cama, ainda não acreditando bem em sua sorte. Quando ela viu a placa para a fazenda de carvalhos de prata, ela estava correndo com fumaça, menos literalmente em seu carro e figurativamente em sua vida, depois que David, seu ex-namorado, expulsou-a do apartamento e espalhou rumores sobre ela no trabalho, levando a sua demissão. Valeria sentiu como se o mundo inteiro estivesse contra ela. Ela estava dirigindo por dias, dormindo em seu carro, em paradas do descanso, recebendo empregos estranhos por dinheiro quando pudesse encontrá-los. A placa para Silver Oak Farm parecia um esforço de última hora, antes de admitir a derrota e ligar para irmã, algo que ela queria desesperadamente evitar. E agora, aqui estava ela, com um teto sobre a cabeça e a promessa de trabalho. Luke pareceu decente o suficiente, mas Valeria havia aprendido da maneira mais difícil que as aparências poderiam enganar. Homens como David também começaram charmosos, até mostrarem suas verdadeiras cores. Apenas passe um dia de cada vez, ela sussurrou para si mesma. Um mantra que ela repetiu inúmeras vezes nos últimos meses. Ela desempacotou seus escassos pertences. Poucas mudanças de roupa, uma escova de dente, um romance de brochura gasto e uma pequena foto emoldurada de seus pais. Ambos já se foram agora. Então ela jogou água no rosto, suavizou os cabelos e se preparou para enfrentar quaisquer desafios que essa fazenda pudesse trazer do lado do fora. Luke já estava trabalhando, consertando o teto de estufa. Ele trabalhou metodicamente, substituindo os painéis danificados e protegendo os soltos. O trabalho físico ajudou a esclarecer sua mente. Luke continuava voltando para seu novo funcionário. Havia algo sobre Valeria Cruz que o puxou. A cautela em seus olhos, a maneira como ela se segurava, como se estivesse esperando o pior. Luke reconheceu os sinais de alguém que havia sido ferido. Ele viu o mesmo olhar em seus próprios olhos depois que seus pais morreram, quando a dor quase o consumiu. Ao meio-dia, o sol estava derrotando sem piedade. Luke desceu do telhado de estufa, enxugando o suor do rosto com a barra da camiseta. Ele precisava de água e uma pausa do calor. Ao se aproximar da casa principal, ficou surpreso ao ver Valeria sentada nos degraus da varanda. Ela ficou quicli quando ela o viu chegando. Eu não tinha certeza de onde encontrá-lo, disse ela. Eu queria começar a trabalhar. Luke gesticulou em direção ao jarro de água na mesa da varanda. Tenha um pouco de água primeiro. Tá muito quente para se apressar em qualquer coisa. Valeria aceitou um vidro com gratidão, e Luke percebeu como suas mãos tremeram um pouco. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Ele perguntou. Ela deu de ombros, evitando o olhar dele. Ontem, eu acho. Sem outra palavra, Luke. Entrou na casa e voltou momentos depois com um prato segurando um sanduíche e algumas fatias de maçã. Coma, disse ele, colocando-o ao lado dela. Podemos falar sobre o trabalho depois. Valeria olhou para a comida suspeita depois de volta a Luke. Eu não preciso de caridade. Não é caridade, Luke respondeu uniformemente. É almoço. Não pode fazer você desmaiar no seu primeiro dia. Ruim para os negócios. De um sorriso tocou os lábios de Valeria. Tão breves, Luke quase perdeu. Ela pegou o sanduíche e deu uma pequena mordida, depois uma maior enquanto sua fome assumiu. Luke sentou-se nos degraus a uma distância respeitosa, bebendo sua água e dando seu espaço para comer. Então, ele disse depois de um tempo, que o leva à fazenda de Silver Oak. Estamos muito longe do caminho batido. Valeria endureceu. Apenas procurando trabalho, disse ela a seu tom, deixando claro que não queria elaborar. Luke assentiu, aceitando sua privacidade. É justo o suficiente. Todo mundo tem a história deles.
Você não precisa compartilhar o seu Say Now Quasar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, os únicos sons, o chamado distante dos pássaros e o ferrugem ocasional de folhas na brisa. Eu poderia ajudar com a estufa, disse Valeria finalmente. Percebi que estava danificado. Você sabe alguma coisa sobre a manutenção da estufa? Luke perguntou. Não, ela admitiu. Mas como eu disse, sou um aprendiz rápido. Luke a estudou por um momento. Apesar de sua óbvia exaustão, houve determinação em seus olhos. Tudo bem, então. Vamos começar com o básico. Mas primeiro, deixe-me mostrar a você o lugar para que você saiba no que você está entrando. O passeio da fazenda de Silver Oak levou mais tempo do que Luke esperava. Ele se viu explicando não apenas o trabalho que precisava fazer, mas a história do lugar, os tipos de culturas que eles cresceram e seus planos para o futuro. Valeria ouviu atentamente, fazendo perguntas pensativas que o surpreenderam com a percepção deles. Então é só você correr tudo isso? Ela perguntou enquanto voltavam para a estufa. Luke assento. Costumava ter mais ajuda, mas os tempos foram difíceis. As grandes empresas agrícolas estão empurrando pequenas fazendas como esta. As pessoas querem produtos baratos, não de qualidade. Isso não está certo, disse Valeria com paixão inesperada. Lugares como esse assunto. Luke olhou para ela, surpresa com sua veemência. Sim, eles fazem, mas nem todo mundo vê dessa maneira. Na estufa, Luke mostrou a Valéria como verificar o sistema de irrigação e identificar plantas que precisavam. Ela foi um estudo rápido, memorizando os nomes de ervas e vegetais, perguntando sobre suas condições de crescimento. Você tem certeza de que nunca fez isso antes? Luke perguntou, impressionado com a rapidez com que ela pegou. Valeria balançou a cabeça. Minha mãe tinha um pequeno jardim quando eu era jovem. Nada assim, mas eu costumava ajudar. Foi o primeiro detalhe pessoal que ela compartilhou, e Luke o reconheceu como o pequeno gesto de confiança que era. No final da tarde, eles haviam trabalhado lado a lado em um silêncio confortável. Valeria ajudando Luke a reparar o último dano da estufa. O trabalho físico parecia aliviar parte da tensão de seus ombros, e uma ou duas vezes, Luke a pegou olhando para as plantas com algo próximo a se perguntar. Isso é suficiente para hoje, disse Luke quando o sol começou a baixar o céu. Você deve estar cansado depois de viajar. Valeria limpou as mãos em seus jeans. Eu posso fazer mais, se você precisar. Amanhã é outro dia, respondeu Luke. Por que você não descansa? Vou jantar na casa principal por volta das 7. Se quiser se juntar a mim. A incerteza pisou em seu rosto. Eu posso fazer o meu própria comida. Eu não quero impor. Não. É uma imposição, garantiu Luke. Eu sempre faço muito de qualquer maneira, mas sem pressão. A pousada tem uma pequena cozinha. Se você preferir comer sozinho, Valeria assentiu, aliviada por ter a escolha. Enquanto voltava para a pousada, Luke a observou ir, atingida pela contradição dela, menos a cautela que fazia fronteira. Com um medo, mas também a força silenciosa que ele sentiu embaixo dela. O que quer que tenha acontecido com Valeria Cruz não havia quebrado seu espírito completamente. Luke voltou para a casa principal e começou a preparar um jantar simples, de frango, legumes assados e arroz. Ele colocou a mesa para 2, embora não tenha certeza se Valeria se juntaria a ele. De qualquer maneira, ele faria um prato para ela, com exatamente 7 horas. Houve uma batida suave na porta. Luke abriu para encontrar Valeria parada ali, cabelo úmido de um chuveiro, vestindo roupas limpas que eram um pouco grandes demais para sua moldura esbelta. Eu pensei em aceitar você no jantar, disse ela. Sua voz ainda quieta, mas mais firme do que antes. Se a oferta ainda permanecer, sempre, Luke respondeu com um sorriso, afastando-o-se para deixa. Lá entrara entre. O jantar foi um caso tranquilo. Luke não pressionou pela conversa, sentindo que Valeria precisava do espaço para se ajustar. Ela comeu com fome, mas ordenadamente elogiando a comida com uma apreciação genuína. Isso é muito bom, disse ela. Você cozinha frequentemente? Luke assentiu. Tive que aprender depois que meus pais morreram. Era isso ou viver em sanduíches e cereais. Sinto muito por seus pais, disse Valeria suavemente. Obrigado, respondeu Luke. Foi há 5 anos. Acidente de carro? Valeria assentiu compreendendo. Em seus olhos. Os meus também se foram. Mãe quando eu tinha 16 anos, pai 2 anos depois. Era outro pequeno pedaço de si mesmo oferecido. E Luke reconheceu a confiança que representava. É difícil, ele disse simplesmente. Estar sozinho. Sim, Valeria concordou, encontrando seus olhos brevemente, antes de desviar o olhar. Depois do jantar, Valeria insistiu em ajudar com a louça. Eles trabalharam em conjunto, Luke, lavando enquanto Valeria secava, caindo em um ritmo fácil como se tivessem feito isso muitas vezes antes. Eu deveria voltar para a pousada, disse Valeria quando terminaram.
Que horas devo começar amanhã? Geralmente eu acordava cerca de 5, respondeu Luke. Mas você pode começar sempre que estiver pronto. A fazenda ainda estará aqui. Valeria assentiu, indo em direção à porta. Ela parou com a mão no botão. Luke, ela disse, não se virando. Obrigado. Porhood. Antes que Luke pudesse responder, ela se foi, escorregando para a noite como uma sombra. Luke assistiu pela janela enquanto voltava rapidamente para a pousada, percebendo como ela olhou por cima do ombro 2 vezes antes de entrar. Do que ela tinha medo? A pergunta o incomodava enquanto ele travava a noite e se preparava para a cama. Qualquer que fosse a história de Valeria, Luke teve a sensação de que não era feliz. Mas ela estava aqui agora e de alguma forma ele sabia que isso importava. Silver Oak Farm sempre foi um lugar de cura para ele depois que seus pais morreram. Talvez seja isso para Valeria também. Com esse pensamento, ele adormeceu, se perguntando o que amanhã traria com seu misterioso novo fazenda agrícola na pousada. Valeria estava acordada, ouvindo sons desconhecidos do campo à noite. Oco era confortável. A cama mais macia do que qualquer coisa que ela dormia em meses, mas o sono a escapou. Sua mente continuava retornando a Luke Jennings e sua inesperada bondade. Aqui, você será tratado como uma rainha, ele disse. Uma coisa tão estranha a dizer a alguém que você acabou de conhecer. Alguém pedindo trabalho por desespero, na experiência de Valeria. Homens que ofereceram coisas que pareciam boas demais para ser verdade, geralmente queria algo em troca. Mas Luke pediu nada. Respeitava seu espaço, tinha sido gentil sem expectativa. Isso a perturbou, essa bondade. Ela não sabia como responder a isso, como categoriza. Lu em um mundo que a demonstrou principalmente indiferença e crueldade. Não. Se sinta confortável, ela sussurrou para si mesma na escuridão. Now say apague. Silver Oak Farm foi apenas uma parada temporária, um lugar para recuperar o fôlego antes de seguir em frente. Ela não podia se dar ao luxo de baixar a guarda, não podia correr o risco de ser ferida novamente. Mas quando ela finalmente se voltou para o sono, Valeria não pôde deixar de sentir uma pequena faísca de algo que não sentia há muito tempo. Espera. Talvez, apenas talvez, este lugar possa ser diferente. Amanhã chegou cedo demais. A luz do sol escorregando pela janela e acordando Valeria do sono mais profundo que ela teve em semanas. Por um momento ela não se lembrava de onde estava. Pânico subindo na garganta. Então os eventos de ontem voltaram para ela. Silver Oak Farm, Luke Jennings, a estufa. Ela se vestiu rapidamente e saiu. A fazenda já estava viva com atividade. À distância ela podia ver Luke trabalhando nos campos, o sol da manhã brilhando fora do trator, os pássaros chamavam dos carvalhos prateados que revestiam a unidade. Em algum lugar um galo cantado tardiamente, respirando fundo do ar do país limpo. Valeria quadrou seus ombros e seguiu em direção aos campos. Ela não tinha certeza do que o dia traria, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu pronta para enfrentá-lo. Luke a viu chegar e acenou. Um simples gesto de boas-vindas que de alguma forma fez Valeria se sentir talvez, apenas talvez. Ela encontrou um porto seguro na tempestade de sua vida. 2 semanas se passaram rapidamente na Silver Oak Farm. Valeria caiu em uma rotina que trouxe um conforto inesperado. AOS Sue's Dias. Ela acordou cedo, muitas vezes encontrando Luke já trabalhando nos campos ou no celeiro. Eles compartilhavam um café da manhã simples, geralmente café e torrada, menos antes de enfrentar as tarefas do dia. Luke e Rapacente. Ensinando Valeria. Tudo, desde como verificar a umidade do solo até a melhor maneira de colher ervas delicadas sem danificar as plantas. Ela era de fato uma aprendiz rápido e no final da 2ª semana podia identificar a maioria das culturas que crescem nos campos e na estufa. Em uma manhã quente, Luke encontrou Valeria já na estufa, inspecionando cuidadosamente as plantas de tomate quanto a sinais de doença. Você está acordado cedo, disse ele, colocando uma bandeja com 2 canecas de café. Valeria olhou para cima, escovando um fio de cabelo do rosto. Ela ainda usava essa expressão guardada, mas ela se suavizou um pouco ao longo dos dias. Não consegui dormir, ela admitiu. Pensei que eu poderia muito bem me tornar útil. Luke entregou-lhe uma caneca. Você já é muito útil. Esses teammates parecem melhores do que durante toda a temporada. Uma pitada de cor tocou as bochechas de Valeria com um elogio. Eu apenas segui o que você me mostrou. E acrescentou seu próprio toque, disse Luke, percebendo como ela organizou as apostas de apoio para dar às plantas mais espaço para crescer. Você tem bons instintos. Eles trabalharam em silêncio companheiro por um tempo. Valeria cuidando dos tomates enquanto Luke verificou o sistema de irrigação. Foram esses momentos tranquilos que começaram a construir uma ponte entre eles, menos nenhuma pressão para conversar. Apenas compartilhou trabalho e propósito. Estou indo para a cidade para suprimentos hoje, disse Luke ao terminar.
Quer vir? Pode ser bom para você ver mais do que apenas a fazenda. Valeria ficou tensa visivelmente. Acho que não, ela disse rapidamente. Prefiro ficar aqui. Luke não empurrou. Claro, há muito o que fazer aqui, se você preferir. O suporte da fazenda pode usar o reabastecimento se você quiser reunir alguns produtos. O alívio caiu sobre o rosto de Valeria. Eu posso fazer isso. Luke assentiu, entendendo sua relutância sem conhecer sua causa. O que quer que tenha acontecido com Valeria a deixou cautelosa com as pessoas, de cidades, de qualquer coisa além da segurança da fazenda de Carvalho de Prata. Eu voltarei no início da tarde, disse ele. Se você precisar de alguma coisa, a senhora Henley está na mesma estrada. Você pode ver sua caixa de correio a partir do final da unidade. Eu vou ficar bem, Valeria garantiu a ele, já voltando para as plantas. Luke a observou por mais um momento antes de sair. Nas 2 semanas, Valeria estava em Silver Oak. Ela revelou quase não rim sobre seu passado. Ela trabalhou duro, manteve-se para si mesma e se encolheu com sons ou movimentos inesperados. Luke teve suas suspeitas sobre o que poderia ter acontecido com ela, mas ele não perguntou. Ela compartilharia sua história se ela estava pronta. A viagem para a cidade deu tempo a Luke para pensar. Ter Valeria na fazenda havia mudado as coisas de maneiras que ele não esperava. O lugar parecia diferente, de alguma forma menos solitário. Solitário, mas proposital. Ela trouxe uma energia silenciosa para o trabalho, abordando cada tarefa com uma determinação que o impressionou. E às vezes, quando ela pensava que ninguém estava olhando, ele pegou vislumbres de uma Valéria diferente. Uma que sorriu para borboletas no jardim ou cantarolava suavemente enquanto pegava ervas na cidade. Luke completou suas tarefas com eficiência, pegando feed, suprimentos e mantimentos. Na loja de ferragens, ele se viu permanecendo na seção de jardinagem, olhando para uma exibição de sementes de flores. Por impulso, ele adicionou vários pacotes ao carrinho, menos marigolds, zinnias, girassóis, flores brilhantes e alegres que podem trazer um pouco de cor à fazenda. Enquanto ele carregava seu caminhão, uma voz familiar chamada seu nome. Luke se virou para ver Mike Dawson, um velho amigo do ensino médio que agora serviu como xerife da cidade. Luke, não te vejo há algum tempo, disse Mike batendo-o no ombro. Como está a fazenda? Gerenciando, Luke respondeu com um sorriso. Você sabe como é. Mike assentiu conscientemente. Ouvi dizer que você pode ter alguma ajuda hoje em dia. Nova garota ficando de fora na sua casa? Luke endureceu um pouco. Cidades pequenas e suas fofocas? Ele deveria ter esperado isso. Acabei de contratar alguma ajuda para a temporada, disse ele casualmente. Nada que vale a pena falar. Mike levantou uma sobrancelha. Bem, se ela está hospedada em sua casa, as pessoas vão falar. É assim que é por aqui. Ela está na pousada, Luke esclareceu, e trabalhando para a sala e o quadro. É um acordo comercial. Claro, claro, disse Mike com um sorriso conhecedor. Apenas dando a você um aviso. Você sabe como as pessoas ficam quando um homem e uma mulher estão vivendo na mesma propriedade. Luke carregou a última bolsa em seu caminhão com mais força do que o necessário. As pessoas devem cuidar de seus próprios negócios. Ei, sem ofensa significava. Mike levantou as mãos. Só de procurar um amigo. Luke suspirou, sua irritação desaparecendo. E sei. Desculpe. É só, ela se divertiu, eu acho. Não precisa de pessoas fofocando sobre ela. A expressão de Mike estava sóbria. Entendido tudo bem lá fora, porém, sem problemas, sem problemas. Luke garantiu a ele. Ela é uma trabalhadora esforçada. Mantém para si mesma. Mike assentiu. Bem, você precisa de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. De volta à fazenda, Luke encontrou o estande da fazenda lindamente arranjado com produtos frescos. Valeria havia organizado tudo por tipo e cor, criando uma exibição atraente que certamente atrairia clientes. No entanto, ela não estava em lugar algum e Luke sentiu um brilho momentâneo de preocupação até que ele viu o movimento no jardim de flores perto da casa principal. Valeria estava de joelhos, com ervas daninhas entre as plantas perenes que a mãe de Luke havia plantado. Ela olhou para cima quando o caminhão se aproximou, rapidamente se levantando e tirando a sujeira de seus jeans. O estande da fazenda está pronto. Ela chamou Luke saindo do caminhão. Eu escolhi o que parecia mais maduro. Parece ótimo, disse Luke, caminhando até ela. Você tem um bom olho para a apresentação. Valeria deu de ombros. Mas ele sabia que ela estava satisfeita com o elogio. Eu costumava organizar displays em uma loja em que trabalhei, disse ela. Então parou. Abruptamente, como se ela tivesse revelado muito. Luke fingiu não notar seu repentino desconforto. Bem, isso mostra... Os clientes ficarão impressionados. Ele gesticulou para o jardim ao seu redor. Você não precisou enfrentar isso.
Você sabe, esses antigos canteiros são mais para a aparência do que os negócios. Eu não me importo, disse Valeria, olhando para o solo recém-eliminado. É pacífico aqui. E as flores, elas merecem uma chance de crescer sem serem engasgadas por ervas daninhas. Algo em seu tom fez Luke se perguntar se ela ainda estava falando sobre flores. Ele estendeu a mão no bolso e puxou os pacotes de sementes que ele havia comprado na cidade. Eu os peguei hoje, disse ele, segurando-os para ela. Pensei que você gostaria de plantá-los em algum lugar. Adicione uma nova cor ao local. Valeria pegou os pacotes, surpresa genuína cruzando o rosto. Você comprou isso para eu plantar? Para a fazenda, disse Luke rapidamente, não querendo deixar lá desconfortável. Mas sim, eu pensei que você poderia gostar do projeto. Você parece ter um jeito com as coisas em crescimento. Valeria passou os dedos sobre os pacotes coloridos, um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Obrigado, ela disse suavemente. Eu sei exatamente onde eles ficariam bonitos. Naquela noite, depois de um simples jantar de macarrão e legumes do jardim, Luke e Valeria sentaram-se na varanda observando vaga, lumes começarem a aparecer no anoitecer. Esses momentos tranquilos se tornaram parte de sua rotina. Não muito. Juntos, não separados, compartilhando espaço sem demandas. Minha mãe amava vaga, lumes, disse Valeria inesperadamente. Ela costumava dizer que eram como estrelas que caíram à terra, para nos lembrar que a magia está em toda parte. Luke sorriu para a imagem. Esse é um pensamento agradável. Meu pai era mais prático, ele me dizia que eles eram a maneira da natureza de ajudar os agricultores a saber quando colher certas colheitas. Valeria riu suavemente. O som tão raro que Luke se viu prendendo a respiração, com medo de quebrar o feitiço do momento. Seu pai era um fazendeiro a vida toda? Ela perguntou Luke Essentio. Terceira geração nesta terra. Meu avô começou com apenas 20 acres. Papai o expandiu para o que temos agora, cerca de 100 acres. Embora nem tudo seja cultivado. E você? Você sempre queria ser um fazendeiro? Foi a primeira vez que Valeria fez uma pergunta pessoal. E Luke tomou como marco. Nem sempre, ele admitiu. Fui à faculdade para os negócios, pensei em trabalhar na cidade por um tempo, mas depois, no último ano, meus pais sofreram um acidente. Voltei para lidar com o funeral e nunca saiu. Você se arrepende? Valeria perguntou. Seus olhos na árvore. Árvore distante. Luke considerou a pergunta com cuidado. Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se as coisas tivessem sido diferentes. Mas não, eu não me arrependo de ficar. Este lugar é mais do que terra e colheitas, está em casa. Valeria assentiu, compreendendo em seu silêncio. Depois de um momento, ela falou novamente. Sua voz tão baixa que Luke teve que se inclinar para ouvir. Eu tive uma casa uma vez, um apartamento na cidade, nada de especial, mas era meu. Ou eu pensei que era. Luke permaneceu perfeitamente quieto, com medo de que qualquer movimento a levasse a se retirar de volta ao silêncio. Meu namorado, desnamorado me deu um tempo. Disse que eu tinha uma semana para encontrar outro lugar para morar. As mãos de Valeria se apertaram em torno dos joelhos. Quando eu protestei, ele ficou com raiva, disse as coisas, fez as coisas. Ela ficou em silêncio, e Luke lutou contra a vontade de alcançá-la. Em vez disso, ele manteve a voz gentil. Sinto muito o que aconteceu com você. Valeria deu de ombros, um movimento espumoso que traiu sua emoção. Não foi a primeira vez que ele ficou com raiva, mas foi o pior. Empacotei o que eu poderia caber no meu carro e saí naquela noite. Dormiu no meu carro por um tempo, tirei empregos estranhos. Então ele me encontrou no trabalho um dia, fez uma cena, me demitiu. As peças começaram a se encaixar em Luke. Sua cautela, sua relutância em entrar na cidade da maneira que ela assustou com barulhos altos. Ele continuou me encontrando, continuou Valeria, sua voz estável, apesar do peso de suas palavras. Onde quer que eu fosse, era como se ele não me deixasse ter uma vida sem ele, mesmo que ele não me quisesse mais em sua vida. Então eu continuava dirigindo. Continuei me movendo, até que meu carro quebrou perto de sua placa. Luke absorveu sua história, a raiva da construção dele para o homem que a machucara a caçou. Mas ele manteve a voz calma. Você tá segura aqui, Valeria? Eu prometo isso. Ela olhou para ele então, realmente olhou para ele procurando. Seu rosto como se estivesse tentando determinar se suas palavras eram verdade, ou apenas mais um PR vasiomise. Você não pode saber disso, disse ela finalmente. Você não o conhece do que ele é capaz. Talvez não, reconheceu Luke. Mas eu conheço essa terra. Conheço as pessoas por aqui que ajudariam se necessário. E eu sei que você merece paz. Os olhos de Valeria brilhavam com lágrimas não derramadas na luz desbotada.
Por que você está sendo tão gentil comigo? Você nem me conhece. A pergunta pegou Luke de surpresa. Eu sei o suficiente, disse ele depois de um momento. Eu sei que você é trabalhador e honesto. Eu sei que você se importa com as coisas menos as plantas, as flores. Eu sei que você se machucou e ainda tem a coragem de confiar em um estranho com sua história. Ele gesticulou para a fazenda ao seu redor. Este lugar sempre foi um santuário para mim. Pode ser isso para você pelo tempo que você precisar. Uma única lágrima escorregou da bochecha de Valéria e ela rapidamente a limpou. Descansar um pouco, disse ela, subindo abruptamente. No início do dia, amanhã, Luke assentiu, entendendo sua necessidade de recuar depois de revelar muito. Boa noite, Valeria. Boa noite, Luke, ela respondeu, parando na parte superior da varanda. Obrigado por ouvir. Enquanto caminhava em direção à pousada, Luke permaneceu na varanda, observando para garantir que ela chegasse à porta com segurança somente. Quando ela estava lá dentro, ele soltou a respiração que estava prendendo. A história de Valeria confirmou suas suspeitas, mas saber que a verdade apenas fortaleceu sua determinação de fazer de Silver Oak Farm um lugar onde ela poderia curar. Ela merecia isso, pelo menos. Na manhã seguinte, Luke acordou com o som da chuva batendo suavemente contra as janelas. Clima perfeito para o trabalho de escritório, menos atuando as contas agrícolas, planejando o próximo ciclo de plantio, tarefas que ele estava adiando em favor do trabalho de campo. Ele esperava que Valeria dormisse, dada a chuva, mas ficou surpresa ao encontrar lá já na cozinha quando desceu as escadas, fazendo café. Espero que você não se importe, disse ela, gesticulando para o cafeteiro. Vi a chuva e pensei que poderia ser um bom dia para o trabalho. Entendo. Grandes mentes pensam da mesma forma. Luke respondeu com um sorriso. Eu estava apenas planejando enfrentar as contas hoje. Valeria derramou café em 2 canecas. Tô bem com números, se você precisar de ajuda. Eu era um balconista de contabilidade antes. Antes de tudo, Luke aceitou a caneca que ela ofereceu. Sério, isso seria incrível. Os livros estão uma bagunça. Receio. Não é meu terno forte. Pela primeira vez desde sua chegada, Valeria sorriu sem reserva, menos um verdadeiro sorriso que transformou seu rosto. Mostre. Adoro um bom desafio organizacional. Eles se preparam na mesa da sala de jantar. Luke trazendo pastas de recibos, faturas e extratos bancários. Valeria mergulhou com entusiasmo inesperado, classificando a papelada em pilhas arrumadas e criando um sistema que fazia sentido imediato. Na hora do almoço, ela tinha uma imagem clara da situação financeira da fazenda, menos que era mais precária do que Luke havia percebido. Você está operando sem problemas, disse ela gentilmente, mostrando a ele os números que ele calculou. Não muito, mas está adicionando mês após mês. Luke passou a mão pelo cabelo, suspirando. Tinha medo disso. As grandes fazendas podem vender mais baratas do que eu posso produzir. E o tempo não ajudou. Muito chuva na primavera passada. Aquela geada inicial no outono, Valeria bateu a caneta contra a mesa, pensando. Você considerou diversificar? Os produtos orgânicos são bons, mas e os produtos de valor agregado? Jams, pickles, esse tipo de coisa? Você pode cobrar um prêmio. Luke olhou para ela com um novo respeito. Eu pensei sobre isso, mas nunca tive tempo de pesquisar ou configurá-lo. Eu poderia ajudar. Valeria se ofereceu hesitante. Custom, pesquisa, fornecedores, regulamentos. Seria uma maneira de pagar você por sua gentileza. Você não me deve nada, disse Luke firmemente. Mas se você quiser aceitar isso, eu ficaria agradecido. Você claramente tem habilidades que não tenho. Valeria sentiu. Algo como um propósito iluminando os olhos. Vou começar hoje. E devemos olhar para o seu preço também, menos acho que você está sobrecarregando para alguns itens com base no que vi nos mercados dos agricultores. Eles passaram o resto do dia chuvoso trabalhando lado a lado. Valeria organizando as finanças da fazenda enquanto Luke a alcançou com correspondência. Parecia natural, confortável, como se eles estivessem trabalhando juntos há anos e não semanas. Quando a noite chegou, a chuva parou, deixando o mundo do lado de fora fresco e limpo. Luke fez um jantar simples de sopa e pão, que eles comeram na mesa da cozinha enquanto discutiam as ideias de Valéria para a fazenda. Poderíamos começar pequeno, ela estava dizendo, animada de uma maneira que Luke nunca a tinha visto. Talvez vinagres com infusão de ervas ou mel, se você conhece algum apicultor local. Baixo investimento para testar o mercado. Luke se viu pego em seu entusiasmo. Há equipamentos antigos de conservas no celeiro que eram da minha avó. Provavelmente poderíamos usar para atolamentos e conservas. Perfeito! Valeria exclamou. E poderíamos criar cestas de presentes para os feriados, produtos orgânicos, conservas, talvez algumas dessas flores que estamos plantando transformadas em arranjos secos. Nós? Luke perguntou em silêncio. Valeria congelou, de repente percebendo a suposição que havia feito. Eu quis dizer, eu apenas pensei. Me desculpe.
Eu não deveria ter presumido que ainda estaria aqui até então. Não, não foi isso que eu quis dizer, disse Luke rapidamente. Eu só tô feliz que você esteja pensando a longo prazo, que você pode querer ficar. A cor subiu nas bochechas de Valeria. Ainda não sei o que quero, disse ela honestamente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, estou pensando no futuro, em vez de apenas passar o dia. Isso é alguma coisa. É tudo, respondeu Luke suavemente. O momento se estendeu entre eles, cheio de possibilidades tácitas. Então Valeria ficou, reunindo suas tigelas vazias. Eu deveria limpar e voltar para a pousada. Comece amanhã. Amanhã, se quisermos implementar algumas dessas ideias. Luke a deixou ir, entendendo que precisava de espaço para processar essa mudança em seu relacionamento. Tudo que estava crescendo entre eles, menos amizade, parceria, talvez algo mais. Precisava de tempo e paciência. Dias seguintes trouxeram um clima ensolarado e uma enxurrada de atividades quando começaram a implementar as ideias de Valeria. Luke limpou o espaço no celeiro para uma pequena área de produção, enquanto Valeria pesquisou regulamentos para vender produtos alimentícios caseiros e projetou rótulos no antigo laptop de Luke. Eles trabalharam bem juntos, Kata Amtruzenda, pontos fortes diferentes para a parceria. Luke conhecia a agricultura e o mercado local. Valeria trouxe perspectiva de negócios e uma nova perspectiva. No final da semana, eles haviam produzido seus primeiros lotes de teste de azeite e geleia de morango com infusão de ervas, com planos para mais variedades, se estes vendessem bem. Na manhã de sábado, eles carregaram o caminhão agrícola, com produtos frescos e seus novos produtos para o mercado de agricultores na cidade. Luke esperava que Valeria ficasse para trás, dada a relutância em deixar a fazenda, mas ela o surpreendeu. Eu quero ir, disse ela. Embora ele pudesse ver a ansiedade em seus olhos. Preciso ver como os clientes respondem aos produtos. E não posso me esconder para sempre. Luke admirava sua coragem. Vamos ficar juntos o tempo todo, prometeu. E se for demais, podemos sair. O mercado dos agricultores estava ocupado quando chegaram. Famílias locais e turistas de fim de semana navegando nas barracas para obter produtos frescos e artes artesanais. Luke montou seu estande com a ajuda de Valeria, organizando a exibição, de acordo com suas sugestões. Parece ótimo, ele disse quando terminaram. Profissional como estamos fazendo isso há anos. Valeria conseguiu um pequeno sorriso. Embora Luke pudesse ver o quão forte ela estava, seus olhos constantemente examinando a multidão. Os primeiros clientes se aproximaram e Valeria deu um passo atrás, deixando Luke lidar com a interação. Mas à medida que a manhã avançava, ela gradualmente se tornou mais confortável, mesmo explicando o processo por trás de seus olhos, infundidos com ervas para um casal de idosos interessados. Ao meio-dia, eles haviam vendido quase todos os seus produtos e metade de seus novos produtos. Valeriar a estratégia de preços se mostrou precisa, menos os clientes estavam dispostos a pagar mais por qualidade, especialmente com a atraente embalagem e rotulagem clara que ela havia projetado. Preciso obter mais trocas do caminhão, disse Luke durante uma pausa. Você vai ficar bem por um minuto? Valeria assentiu, embora ele pudesse ver a tensão dela retornar ao pensar em ficar sozinho. Eu vou ficar bem. Não demore muito. Luke correu para a área de estacionamento, querendo voltar para Valeria o mais rápido possível. Ele estava procurando por sua carteira no porta-luvas quando ouviu vozes levantadas da direção de seu estande, movendo-se rapidamente pela multidão. Luke viu um homem parado em sua barraca, inclinando-se sobre a mesa em direção a Valeria, que havia recuado o mais longe que pôde contra a exibição atrás dela. Mesmo à distância, Luke podia ver o medo em seu rosto. David, por favor, ele a ouviu dizer quando se aproximou. Apenas me deixe em paz. Você acha que pode simplesmente desaparecer? O homem menos David, replicado, sua voz afiada de raiva. Depois de tudo, você me deve, Valeria. Luke estava no estande em segundos, posicionando-se entre Valeria e o homem. Existe um problema aqui? Ele perguntou, mantendo seu nível de voz. Apesar da raiva de construção dentro dele, David olhou para Luke para cima e para baixo, desprezando claro em sua expressão. Isso não se preocupa, fazendeiro. Isso é entre mim e minha namorada. Ex-namorada, disse Valeria, sua voz tremendo mas determinada. E eu não lhe devo nada, David. O rosto de David escureceu. Que inferno você não. Quem pagou o aluguel enquanto você estava se encontrando? Quem aguenta seu humor, seu constante choramingando? Você acha que pode simplesmente se afastar disso? Luke sentiu Valeria se encolher atrás dele. Senhor, ele disse com firmeza, vou ter que pedir para você sair. Você está perturbando nossos clientes. David riu, um som duro sem humor. O herói, você tá... Ela disse como é realmente. Como ela vai usar Lu até ficar entediado ou encontrar alguém melhor? Isso é o suficiente, disse Luke.
sua paciência se desgastando. Deixa agora, ou eu chamarei a segurança. David deu um passo mais perto, abaixando sua voz. Ela está danificada, você sabe? Não vale a pena. Algo estalou dentro de Luke. Antes que ele pudesse pensar melhor, ele havia agarrado David pelo colarinho de sua camisa cara. Você nunca fala sobre ela assim de novo. Ele rosnou. Ela merece melhor do que você jamais deu a ela. Os olhos de David se arregalaram de surpresa e depois se estreitaram. Você se arrependerá? Ele assobiou, afastando-se do aperto de Luke. Vocês dois. Com um último olhar veneno para Valeria, ele se virou e se afastou pela multidão. Luke se virou para encontrar Valeria tremendo, o rosto pálido. Você está bem? Ele perguntou gentilmente. Ela balançou a cabeça, lágrimas ameaçadoras. Precisamos ir agora. Por favor. Sem hesitar, Luke começou a embalar o estande. Rapidamente boxe os produtos restantes enquanto Valeria ficou congelada. Os braços se enrolavam como se estivessem tentando se manter unidos. Eu voltarei com um caminhão, Luke disse a ela, tocando seu braço levemente. Você vai ficar bem por um momento? Valeria assentiu, embora não encontrasse os olhos dele. Sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito que ele me encontrou aqui. Isso não é sua culpa, disse Luke firmemente. Nada disso. Eu estarei de volta. Ele correu para pegar o caminhão, raiva e preocupação lutando dentro dele. De David confirmou tudo o que Valeria havia dito a ele e muito mais. O homem estava controlando, manipulador e claramente acostumado a conseguir o que quer. Não é de admirar que Valeria estivesse com tanto medo quando Luke parou com o caminhão. Valeria estava esperando com seus produtos lotados seu rosto uma máscara de controle que não escondeu a turbulência por baixo. Eles carregaram em silêncio e voltaram para Silver Oak Farm. Valeria não falou durante o passeio, olhando pela janela com olhos inameadores. Luke não empurrou, dando-lhe o espaço para processar o que havia acontecido. Somente quando eles se voltaram para a longa entrada da fazenda, ela finalmente quebrou o silêncio. Ele virá aqui a seguir, She disse Dooley. Ele sempre me encontra. As mãos de Luke se apertaram no volante. Se ele o fizer, ele estará invadindo. E o professor, Lu, você não entende, disse Valeria, virando-se para olhá-lo com olhos cheios de dor. Ele não vai parar. Ele nunca para. Eu nunca deveria ter ido ao mercado. Eu deveria saber melhor. Luke estacionou o caminhão em frente à casa principal e virou-se para encará-la. Valeria, ouça menos-me. O que aconteceu hoje não é sua culpa. Você tem todo o direito de ir para onde quiser, faça o que quiser, sem medo. Mas não é assim que o mundo funciona, ela respondeu amargamente. Não para mim. Eu tentei correr, tentei me esconder. Ele sempre me encontra, então talvez seja hora de parar de correr, disse Luke em silêncio. Talvez seja hora de se manter firme. Valeria olhou para ele em descrença. Você faz parecer tão simples. Não é simples, reconheceu Luke. Mas você não está mais sozinho. Você me tem agora. E eu prometo a você, Valeria, não vou deixá-lo machucá-lo novamente. Por um longo momento, Valeria olhou para ele, procurando seu rosto em busca de qualquer sinal de insinceridade. Então, para a surpresa de Luke, ela estendeu a mão e tocou a mão dele, menos a primeira vez que iniciou o contato entre eles. Por quê? Ela perguntou suavemente. Por que você faria isso por mim? Arrisque sua segurança, sua fazenda. Luke viu a mão apertando delicadamente a dela. Porque todo mundo merece ser tratado com bondade e respeito. Porque você se tornou importante para mim. E porque aqui, nesta fazenda, você é uma rainha, Valeria. E ninguém consegue tirar isso de você. Uma única lágrima caiu na bochecha de Valeria quando as palavras de Luke de sua primeira reunião ecoaram de volta. Desta vez, ela não se afastou deles. Estou com medo. Ela admitiu em um sussurro. Eu sei, respondeu Luke, apertando a mão gentilmente. Mas vamos descobrir isso juntos. E naquele momento, algo mudou entre eles, um aprofundamento da confiança. Uma promessa feita e aceita. O que quer que venha a seguir, eles não o enfrentariam como empregador e funcionário, nem mesmo como amigos, mas como parceiros que se encontraram quando mais precisavam. O encontro com David no mercado dos agricultores lançou uma sombra sobre a fazenda de carvalho prateado. Nos dias que se seguiram, Valeria pulou em todos os sons, seu conforto conquistado, com muito esforço substituído por constante vigilância. Luke notou como ela checou as fechaduras repetidamente, como seus olhos examinaram a linha das árvores quando eles trabalhavam nos campos. Como ela se retirava para a pousada mais cedo todas as noites, ele queria tranquilizá-la, prometer que David não os encontraria. Mas sabia melhor do que fazer promessas que não podia cumprir. Em vez disso, ele se concentrou em medidas práticas, ligando as luzes do sensor de movimento ao redor da propriedade, certificando-se de que seu telefone sempre fosse cobrado, mantendo o número do xerife à mão. Uma semana após o incidente,
Do mercado dos agricultores, Luke encontrou Valeria na estufa, puxando sem pensar na mesma planta repetidamente. Ei, ele disse suavemente, não querendo assustá-la. Você vai arrancar aquele tomate pobre se continuar. Valeria olhou para baixo, parecendo surpresa ao encontrar a planta em suas mãos. Desculpe, ela murmurou. Eu estava pensando. Luke se inclinou contra a bancada. Quer compartilhar esses pensamentos? Ela se endireitou, escovando o solo dos dedos. Eu não posso continuar vivendo assim, pulando nas sombras, esperando que ele apareça. Sua voz se fortaleceu de determinação. E eu não posso continuar colocando você e a fazenda em risco. Valeria... Luke começou, mas ela levantou a mão para detê-lo. Por favor, deixe-me terminar. Eu estive pensando nisso a semana toda. Ela respirou fundo. Eu preciso enfrentar isso de frente. Obtenha uma ordem de restrição, faça menos a oficial. Tô concorrendo há tanto tempo. Esqueci que existem maneiras legais de lidar com isso. Luke sentiu uma onda de admiração por sua coragem. Esse é um bom plano, mas você deve saber, você não está me colocando ou a fazenda em risco. Estamos juntos nisso. Valeria olhou para ele, realmente olhou para ele, de uma maneira que ela raramente fazia. Por que, Luke? Por que você está tão disposto a se envolver na minha bagunça? O que a Stone pendurou entre eles, carregada de possibilidades tácitas. Luke considerou suas palavras com cuidado, sabendo quanto estava em jogo. Porque quando você subiu na garagem, algo mudou. Aqui, este lugar existia antes, menos crops crescendo. As estações mudam, mas não a vida real. Ele gesticulou em torno deles. Agora há um propósito novamente, ideias. Um futuro, ele deu um passo mais perto dela. E por que me preocupo com você, Valeria? Mais do que eu esperava. Mais do que pode ser sábio. A respiração de Valeria. Pego, seus olhos se arregalando em sua confissão. Por um momento, Luke pensou que havia dito demais. Empurrou muito longe. Então ela estendeu a mão, colocando a mão no braço dele. Eu também me preocupo com você, ela disse suavemente. E isso me aterroriza. Porque todo mundo com quem eu já me importava me deixou ou me machucou. Luke cobriu a mão dela com a dele. Não posso prometer que nunca te machucarei. Menos as pessoas se machucam às vezes sem querer. Mas posso prometer que nunca terei intencionalmente. A sua dor. E eu não vou a lugar nenhum a menos que você queira que eu o faça. Lágrimas brotaram nos olhos de Valeria. Eu não quero que você vá a lugar nenhum. É isso que me assusta acima de tudo. Luke gentilmente a puxou para um abraço. Meio esperando que ela endurecesse ou se afastasse. Em vez disso, ela se inclinou nele, a cabeça descansando contra o peito dele, como se estivesse encontrando em casa depois de uma longa jornada. Vamos descobrir isso, ele murmurou no cabelo dela. Um passo de cada vez. No dia seguinte, Luke levou Valeria ao tribunal do condado para solicitar uma ordem de restrição. Ela ficou quieta durante o passeio, segurando uma pasta que contém a documentação que havia reunido fotos de hematomas de meses atrás que ela havia mantido como evidência, capturas de tela dos textos ameaçadores, uma linha do tempo dos incidentes de perseguição no tribunal. Um balconista simpático ajudou Valeria a navegar na papelada. Quando perguntada por seu endereço, ela hesitou. A caneta pairava sobre o formulário. Use a fazenda, disse Luke em silêncio. É sua casa agora, Seivoka Quiser. A mão de Valeria tremia um pouco enquanto ela anotou o endereço da fazenda de Oak Silver. Tornando-o oficial, abaixando raízes após meses de corrida foi um passo. Maior do que ela imaginou. A ordem de restrição temporária foi concedida no mesmo dia, com uma data do tribunal marcada para o mês seguinte para torná-la permanente. Ao deixar o tribunal, Valeria caminhou mais alta, como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. Como você está se sentindo? Luke perguntou enquanto voltavam para a fazenda. Com medo, admitiu Valeria, mas também, pororoso, de uma maneira que não me sinto há muito tempo. Como se estivesse retomando o controle. Luke estendeu a mão do outro lado do assento para apertar a mão. Você é. E tô orgulhoso de você. De volta à fazenda, eles se estabeleceram em um novo normal. A ordem de restrição não fez o medo de Valeria desaparecer completamente, mas deu a ela algo tangível para se segurar. Proteção legal. Um sistema ao seu lado pela primeira vez. Eles continuaram desenvolvendo novos produtos para a fazenda. Com os óleos com infusão de ervas da Valeria se tornando particularmente populares em lojas locais. Luke limpou mais espaço no celeiro, montando uma área de produção adequada com prateleiras e uma grande mesa de trabalho. A gestão financeira de Valeria começou a mudar as coisas, com a fazenda mostrando seu primeiro lucro em mais de um ano. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo o pôr do sol, Luke trouxe algo que estava em sua mente. Eu tenho pensado na pousada, disse ele casualmente. Precisa de algumas melhorias se for um lar de longo prazo? Valeria olhou para ele, surpresa. Que tipo de melhorias? Melhor isolamento para o inverno, talvez expanda a cozinha, uma cozinha adequada. O que você acha? Valeria ficou
quieta por um momento, processando a implicação de suas palavras. Você tá perguntando se eu estou hospedado, disse ela finalmente. Luke assentiu. Estou. Sem pressão, mas se você planeja ficar por aqui, quero que você se sinta confortável. E gostaria disso, disse Valeria suavemente, tornando a pousada mais uma casa. Fake Rock. Ela fez uma pausa e acrescentou. Com você. A simples admissão fez o coração de Luke voar. Ele pegou a mão dela e ela intercalou os dedos dos dele. Um gesto que se familiarizou nas últimas semanas. Bom, ele disse simplesmente. Bom, as próximas semanas trouxeram uma enxurrada de atividade. Além de seu trabalho agrícola regular, eles começaram a reformas na pousada, com Luke arrancando a velha compacta e instalando novos armários e eletrodomésticos. Valeria pintou as paredes de verde macio e acrescentou cortinas que ela encontrou em um brechó. Eles trabalharam lado a lado, transformando o pequeno edifício em uma casa aconchegante. À noite, eles desmoronavam sobre o balanço da varanda, cansados, mas satisfeitos com o progresso deles. Às vezes eles conversavam sobre o futuro, planos para a fazenda, novas ideias de produtos, mercados em que poderiam se expandir. Outras vezes eles se sentaram em um silêncio confortável, a necessidade de palavras, desaparecendo à medida que seu entendimento um do outro se aprofundava. As flores que Valeria havia plantado a partir das sementes que Luke deu a ela estava florescendo agora, criando um tumulto de cor ao longo do caminho da casa principal até a pousada. Ela os cuidava diariamente, tendo orgulho especial nos girassóis que haviam crescido mais alto do que qualquer um esperava. Eles estão pegando o céu, comentou Luke uma manhã enquanto admirava as imponentes flores amarelas. Como eles sabiam que há algo que vale a pena se esforçar, respondeu Valeria. E Luke sabia que ela não estava apenas falando sobre flores. A data do tribunal para a ordem de restrição permanente chegou, e Valeria se vestiu com cuidado com suas melhores roupas, um simples vestido azul que ela havia comprado especificamente para a ocasião. Luke usava uma camisa de botão e a única gravata que ele possuía, geralmente reservada para férias e funerais. Você tá linda, ele disse a ela enquanto eles se preparavam para sair, o que significa que foi além da aparência dela. Valeria sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Você também bonito, quero dizer. O tribunal estava lotado, e a mão de Valeria encontrou o de Luke enquanto navegava pelos corredores, tirando força de sua presença constante. O caso deles foi chamado e eles entraram no tribunal juntos. Luke esperava ver David lá, havia se preparado para enfrentar o homem que causou muita dor a Valeria, mas quando eles entraram não havia sinal dele. O juiz revisou o caso, observando a ausência de David. O entrevistado foi servido corretamente, mas não apareceu, afirmou arrastando a papelada, com base nas evidências apresentadas e na falha do entrevistado em contestar. Estou concedendo uma ordem de restrição permanente. Alívio caiu sobre o rosto de Valéria enquanto o juiz explicava os termos. Os David permaneceriam a pelo menos 500 pés dela o tempo todo. Não podiam entrar em contato com direta ou indiretamente, não podiam ir para sua casa ou local de trabalho. Sua honra, disse Valeria quando o juiz perguntou se ela entendia os termos. Esta ordem será executável se eu mudar para um endereço diferente no futuro. Sim, o juiz garantiu a ela. O pedido protege não apenas um local específico. Se você se mover, o novo endereço também será protegido, embora você deva notificar o tribunal de qualquer mudança. Valeria assentiu, satisfação em seus olhos. Ela não estava planejando correr novamente, mas sabendo que tinha proteção. Onde quer que fosse, deu a ela uma sensação adicional de segurança. Do lado de fora do tribunal, Luke a puxou para um abraço. Está feito, disse ele. Como se sente? Como eu posso respirar de novo, respondeu Valeria, descansando a cabeça no ombro dele. Como se eu pudesse finalmente começar a pensar no futuro, sem o medo, sempre nublando tudo. Eles comemoraram, naquela noite, com um jantar especial na fazenda. Luke grelhou bifes de um rancho local, e Valeria fez uma salada com verduras e ervas do jardim. Eles comeram à luz de velas, brindando com copos de vinho para novos começos e liberdade com muito esforço. Depois do jantar, eles se mudaram para o balanço da varanda, o ar noturno quente e perfumado com um cheiro de flores. Os vaga-lumes piscavam na escuridão, lembrando Valéria das palavras de sua mãe sobre estrelas descendo à terra. Agradecer você, disse ela, quebrando o silêncio confortável. Para tudo, por acreditar em mim quando não acreditei em mim. Mesmo? Luke se virou para encarar. Lá, sua expressão grave na fraca luz. Você não precisa me agradecer, Valeria. Você fez a parte difícil, encontrou a coragem de parar de correr para revidar, mas eu não poderia ter feito isso sem você.
Ela insistiu, sem saber que eu tinha algum lugar seguro para pousar se as coisas dessem errado. Luke estendo a mão para dobrar um fio de cabelo atrás da orelha, seu toque gentil. Você sempre terá isso aqui. Sempre. Valeria se inclinou em seu toque, os olhos dela encontrando os dele. O momento se estendeu entre eles, cheio de sentimentos tácitos e possibilidades recentes. Lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Se quisesse, Luke se inclinou para frente e a beijou. Foi um beijo gentil, tentativo e questionador. Valeria respondeu com um suspiro suave, sua mão aparecendo contra sua bochecha. Quando eles finalmente se separaram, seus olhos estavam brilhando à luz da lua. Eu queria fazer isso por um tempo, admitiu Luke, sua voz husky. Eu também, Valeria, sussurrou. Eu estava com medo. E agora? Ela sorriu, um sorriso cheio de esperança e promessa. Agora, não tenho mais medo. Pelo menos não disso. Não de nós. Luke a puxou para mais perto e ela se aninhou contra ele, seus corpos se encaixando, como se projetados um para o outro. Eles permaneceram assim por um longo tempo, vendo os vagalumes dançarem na escuridão, conteúdo em saber que o que quer que venha a seguir, eles o enfrentariam. Os dias seguintes assumiram uma qualidade onírica para Valeria. Calma e restrição no lugar e nenhum sinal de David. Ela começou a relaxar realmente pela primeira vez em meses. O trabalho agrícola continuou, menos colheitas de verão, preparando campos para o plantio de outono, produzindo sua crescente linha de produtos especializados. Mas agora havia uma nova dimensão em seu relacionamento com Luke. Pequenos toques enquanto passavam um para o outro na estufa, beijos roubados enquanto classificavam os produtos, olhares remanescentes na mesa de jantar. Cada vez um lembrete de que o que estava crescendo entre eles era tão real e vital quanto as colheitas que eles cuidaram. Uma noite, quando terminaram o jantar, Luke parecia extraordinariamente quieto. Valeria notou que ele verificando seu telefone várias vezes, uma pequena franquia enrugando a testa. Tá tudo bem? Ela perguntou enquanto eles limpavam a mesa. Luke hesitou, depois suspirou. Mike ligou anteriormente. O xerife, David, foi visto na cidade esta manhã. Valeria congelou, um prato na mão. Aqui, nesta cidade? Luke assentiu, observando menos-a com cuidado. Mike disse que estava no restaurante fazendo perguntas sobre fazendas locais. Ele não mencionou você ou eu especificamente. Mas é uma cidade pequena, e as pessoas falam. Valeria terminou, colocando o prato com cuidado. Ele está me procurando. Não sabemos disso com certeza, disse Luke, embora seu tom sugerisse que ele acreditava o contrário. Mas Mike queria que estivéssemos cientes. Apenas por precaução. Valeria respirou fundo, lutando contra a onda familiar de pânico. A ordem de restrição ainda está em vigor, garantiu Luke. E Mike sabe disso. Se David chegar a 500 pés de você, ele poderá ser preso. Valeria assentiu, tentando se confortar nesse fato. O que fazemos agora? Ficamos alertas, mas seguimos nossas vidas, disse Luke firmemente. Não o deixamos nos controlar através do medo, e garantimos que Mike saiba imediatamente se David aparecer aqui. Apesar das garantias de Luke, o sono iludiu Valeria naquela noite. Ela ficou acordada na pousada, ouvindo todos os rangidos e farfalhar, imaginando David à espreita nas sombras. De manhã, ela estava exausta, mas determinada a não deixar o medo ditar suas ações novamente. Ela conheceu Luke na casa principal para o café da manhã. Círculos escuros sob os olhos traindo sua noite sem dormir. Ele não comentou, simplesmente lhe derramou uma xícara de café e apertou seu ombro gentilmente. Temos essa entrega cooperativa hoje, ele a lembrou. Você ainda quer vir? Ou prefere ficar aqui? Valeria considerou a questão com cuidado. Parte dela queria esconda-se na fazenda, mas uma parte mais forte se recusou a recuar. Eu vou, disse ela decisivamente. Eu não vou começar a me esconder novamente. Luke sorriu, orgulho de seus olhos. Essa é a minha rainha, ele disse suavemente. O apelido não fazia mais que ela se encolhe. A entrega à cooperativa de alimentos local correu bem. Valeria ajudou Luke a descarregar caixas de produtos frescos e potes de seus produtos especializados, conversando facilmente com o gerente cooperativo sobre os próximos festivais de colheita e possíveis pedidos de férias. Enquanto eles estavam se preparando para sair, Valeria avistou uma figura familiar do outro lado da rua. Observando-os ao lado de um elegante carro preto, seu coração balançou, e ela agarrou o braço de Luke. É ele, ela sussurrou. David. Do outro lado da rua. Luke olhou para cima, sua expressão endurecendo ao ver o homem encostado no carro, sem tentar esconder sua presença. Entre no caminhão, disse ele em silêncio. Bloqueie as portas. Eu estarei ali. Luke, não, protestou Valeria. A ordem de restrição, eu sei. Eu não vou chegar perto dele.
Eu só vou ligar para Mike. Relutantemente, Valeria fez o que pediu, subindo no caminhão e travando as portas quando Luke se afastou para fazer. A Travis do Pera Brisa, ela podia ver David observando, um sorriso no rosto dele que fez seu estômago agitar. Luke voltou alguns minutos depois, sua expressão sombria. Mike está a caminho. Devemos ficar parados até ele chegar aqui. Ele subiu no caminhão ao lado de Valéria, pegando a mão dela. Você está bem? Ela assentiu, embora seu coração estivesse correndo. Eu só quero que isso termine. Será? Prometeu Luke. De uma forma ou de outra, eles se sentaram em silêncio tenso, observando David continuar atravessando a rua, ocasionalmente verificando o telefone, mas nunca tirando os olhos deles por muito tempo. Depois do que parecia uma eternidade, o cruzador de um xerife parou. Mike Dawson saiu, falou brevemente em seu rádio e depois se aproximou de David, mesmo à distância. Valeria podia ver a mudança de postura de David, forte, se tornando defensiva. O telefone de Luke tocou. É Mike, disse ele, respondendo. Sim, ainda estamos aqui. Ok, nós iremos. Ele desligou e virou-se para Valéria. Mike vai lidar com isso? Ele quer que voltemos para a fazenda enquanto lida com David isso e Saguero? Valeria perguntou, assistindo como Mike e David continuando sua conversa, a tensão evidente nas posturas dos dois homens. Mike diz que sim. Ele tem backup no caminho e vai garantir que David entenda as consequências de violar a ordem de restrição. Valeria hesitou, dividida entre querer ver David responsabilizado e querendo estar o mais longe possível dele. Ok, ela disse finalmente, vamos para casa. Luke começou o caminhão e se afastou do meio-fio. No espelho lateral, Valeria podia ver David observando o sair, sua expressão ilegível a essa distância. De volta à fazenda, eles tentaram se manter ocupados enquanto esperam notícias de Mike. Luke trabalhou no trator que estava lhe dando problemas, enquanto Valeria se jogou em tomate em conserva, o processo repetitivo ajudando a acalmar seus nervos. No final da tarde, o cruzador de Mike puxou a garagem. Luke e Valeria o encontraram na varanda, ambos tensos com antecipação. Ele se foi, disse Mike sem preâmbulo. Eu o verifiquei em um motel ontem à noite. Ele checou 1 hora atrás. Disse que estava voltando para a cidade. E você acredita nele? Luke perguntou ceticamente. Mike deu de ombros. Eu o segui até a estrada. Vi-o entrar na interestadual em direção ao leste. Não significa que ele não voltará, mas por... Enquanto ele se foi. Ele disse por que estava aqui. Valeria perguntou, precisando entender. Mike parecia desconfortável. Ele disse que estava apenas passando, mas ele perguntou sobre você especificamente para o restaurante esta manhã. Quando eu o confrontei sobre a ordem de restrição, ele alegou que não sabia que você estava morando aqui, apenas ouvindo rumores de que você poderia estar na área. Isso é mentira, disse Valeria categoricamente. Ele nos viu no mercado dos agricultores. Ele sabe exatamente onde eu tô. Bem, ele sabe agora que eu sei sobre a ordem de restrição, respondeu Mike. E deixei bem claro o que aconteceria se ele a violasse. Ele parecia receber a mensagem. Obrigado, Mike, disse Luke, estendendo a mão ao xerife. Agradecemos por você cuidar de nós. Mike apertou a mão de Luke e depois inclinou o chapéu para Valéria, apenas fazendo o meu trabalho. Mas vocês dois ficam alertas, ok? E ligue imediatamente se ele aparecer de novo. Depois que Mike saiu, Valeria e Luke sentaram-se nos degraus da varanda, processando os eventos do dia. Você acha que ele realmente se foi? Valeria perguntou, inclinando-se contra a presença sólida de Luke. Por enquanto, talvez... Luke respondeu, honestamente, mas pessoas como David, elas não desistem facilmente. Valeria assentiu, tendo conhecido a resposta antes de fazer a pergunta. Então ficamos vigilantes. Nós fazemos, Luke concordou. Mas também não o deixamos impedir de viver nossas vidas. Isso daria a ele exatamente o que ele quer: menos controle. Valeria considerou isso, extraindo força da certeza de Luke. Nós trabalhamos muito para deixá-lo tirar isso de nós. Luke colocou o braço em volta dos ombros dela, puxando menos-a para perto. Essa é minha garota corajosa. Eles se sentaram juntos enquanto Twilight descendia, a fazenda desaparecendo gradualmente na sombra ao seu redor. Apesar do estresse do dia, Valeria sentiu uma estranha sensação de paz. David ainda estava lá fora, ainda uma ameaça, mas ela não estava mais sozinha. Ela tinha Luke, tinha a lei do lado dela que valeu a pena lutar. Eu estava pensando, disse Luke depois de um tempo, sobre o festival de outono no próximo mês. A fazenda não participou de anos, mas pode ser bom para os negócios se montarmos um stand. Mostre nossa nova linha de produtos. Valeria sorriu para sua mudança deliberada para preocupações normais e cotidianas.
Acho que é uma ótima ideia. Poderíamos fazer degustações dos diferentes óleos infundidos. E talvez aquelas grinaldas secas de ervas que você tem experimentado. Snow, Lindes. Eles continuaram planejando, focando propositalmente no futuro, e não na sombra que David lançou ao longo do dia. Quando eles entraram para jantar, Valeria sentiu seu equilíbrio retornando. Esta era a vida dela agora, fazenda. O trabalho que ela amava. O homem ao lado dela. Ela não deixaria o medo roubá-lo. Na manhã seguinte, Valeria acordou cedo, determinada a recuperar sua rotina após a interrupção de ontem. Ela fez café e levou uma caneca para o jardim de flores, onde o orvalho da manhã ainda se agarrava. As pétalas e folhas, a fazenda era pacífica a essa hora, banhada à luz suave do amanhecer. Valeria andou entre suas flores, checando sinais de pragas ou doenças, mortas gastas para incentivar um novo crescimento. Essa tarefa simples, cuidando de seres vivos, tornou-se uma forma de meditação para ela. Ela estava tão absorvida em seu trabalho que não ouviu os passos que se aproximavam até que uma sombra caísse sobre o jardim. Olhando para cima esperando ver Luke, ela se viu cara a cara com David. "Olá, Valeria", disse ele, sua voz suave como sempre. "Boas flores." O coração de Valéria martelou suas costelas, mas ela se manteve firme, calculando mentalmente a distância da casa. "Você está violando a ordem de restrição", disse ela, orgulhosa de quão firme sua voz soou. "Você precisa sair." David riu suavemente, sempre tão dramático. "Eu só quero falar." "Não temos nada para falar", respondeu Valéria, dando um passo para trás. "E eu tenho o direito de não ouvir. Saia agora, ou estou chamando o xerife." A expressão de Davi endureceu. "Depois de tudo o que fiz por você, foi assim que você me retribui restringindo ordens, escondendo-se em alguma fazenda de terra, se aliviando com um galho." Cada palavra foi projetada para ferir, para lembrar lá de seu lugar em seu mundo. Mas Valeria não era mais uma mulher assustada que havia fugido durante a noite. "O que você fez por mim?" ela repetiu incrédula. "Buta, quer dizer me controlar? Isolando-me dos meus amigos? Fazendo-me sentir inútil a menos que eu estivesse atendendo às suas necessidades?" David deu um passo em sua direção, seu charme caindo para revelar a raiva por baixo. "Você não era nada quando eu te encontrei. Eu te dei tudo, né? Um lugar para morar, roupas bonitas, uma identidade, e você jogou tudo fora." "Não", disse Valeria firmemente. "Você tentou me transformar no que você queria. Mas eu nunca não fui nada, David. Eu sempre fui alguém menos. Eu simplesmente não conseguia ver quando estava com você." Ela deu mais um passo para trás, estendendo a mão no bolso para o telefone. "Este é o seu último aviso. Deixe agora." O rosto de David contorcido com raiva. "Você não me dá avisos. Você é ingrato." "Mas eu faço", veio a voz de Luke por trás de David. Ele estava no caminho, sua expressão calma, mas determinada, e Valeria pediu que você fosse embora. "E sugiro que você faça isso." David se virou, avaliando Luke com desprezo. "Isso é entre mim e ela. Lembre-se de seu próprio negócio, fazendeiro." "Valeria é minha conta", Luke respondeu uniformemente. "E você está invadindo a propriedade privada, sem mencionar violar uma ordem judicial." David zambou. "O que você vai fazer sobre isso?" "Lute comigo. Eu tenho 50 libras em você. Fácil." Luke não subiu para a isca. Em vez disso, ele levantou o telefone. "Não há necessidade de lutar. Eu já liguei para o xerife Dossan. Ele está a caminho. E tenho gravado toda essa conversa, como evidência de sua violação." A incerteza pisou no rosto de David pela primeira vez. "Você está blefando?" "Eu sou?" Luke perguntou, girando o telefone para que David pudesse ver a gravação ativa. "Quero ficar por aqui e descobrir o que acontece quando Mike chega aqui." Ele não estava muito feliz por ter que expulsá-lo da cidade ontem. David olhou de Luke para Valeria e de volta. Cálculo claro em seus olhos. Finalmente, ele deu um passo atrás. "Isso não acabou", disse ele a Valeria. "Você não pode se esconder atrás de ordens de restrição e namorados para sempre." "Verdade, ela pode", respondeu Luke. "É exatamente para isso que servem ordens de restrição. E eu não vou a lugar nenhum." Um músculo se contorceu na mandíbula de David, mas ele se virou e voltou para a garagem onde seu carro estava estacionado. Luke se mudou para ficar ao lado de Valeria, colocando um braço de proteção em volta dos ombros enquanto eles observavam David se afastar. "Você está bem?" Luke perguntou quando o carro estava fora de vista. Valeria percebeu que estava tremendo. Cenário de reação agora que o confronto havia terminado. "Acho que sim", disse ela. "Você realmente ligou para Mike?" Luke assentiu assim que vi David da janela da cozinha. "Ele deveria estar aqui a qualquer minuto. Fiel à sua palavra." O cruzador do xerife Dossan apareceu na entrada de automóveis logo depois e Luke o encheu sobre o que havia acontecido.
Mike fez anotações detalhadas, sua expressão crescendo cada vez mais sombria. Vou lançar um APB em seu veículo, disse ele quando Luke terminou. Ele está olhando para acusações graves agora, violando a ordem de restrição, invasão, fazendo ameaças. Vamos encontrá-lo. Obrigado, Mike, disse Valeria, finalmente encontrando sua voz. Agradeço tudo o que você está fazendo. A expressão de Mike suavizou. Ninguém merece ser assediado assim, Sra. Cruz. Faremos tudo o que pudermos para garantir que você esteja seguro. Depois que Mike saiu para começar a busca por David, Luke e Valeria sentaram-se na mesa da cozinha, xícaras de café fresco intocadas diante deles. Sinto muito, Luke disse finalmente. Eu deveria estar com você. Deveria saber que ele poderia vir aqui. Valeria pegou sua mão. Isso não é sua culpa, Luke. Nada disso é. E não sinto muito que tenha acontecido. Luke olhou para ela de surpresa. Você não está não, disse Valeria, pensativa. Porque pela primeira vez eu me levantei a ele. Não corri. Não me escondi. Não o deixei me intimidar. Eu o encarei e contei a verdade. Orgulho brilhou aos olhos de Luke. Você fez. Você era magnífico. Valeria sorriu, um peso levantando seus ombros. Apesar do estresse da manhã, foi bom, finalmente dizendo essas coisas para ele. E tendo você lá, ela apertou a mão dele. Isso me lembrou que não estou mais sozinha. Kutenho algo? Alguém menos lutando por Luke levantou a mão nos lábios dele, pressionando um beijo gentil nos dedos. Sempre, ele prometeu. Desde que você me quiser. O sorriso de Valeria se aprofundou, redentro dos olhos dela. Isso pode demorar muito tempo, Luke Jennings. Estou contando com isso. Ele respondeu. Adoro a planície em seu olhar. Mais tarde naquele dia, Mike ligou com notícias. Eles haviam localizado David em um posto de gasolina a 30 quilômetros de distância e o levou sob custódia. Elsiria, mantido aguardando uma audiência para violar a ordem de restrição, com cobranças adicionais possíveis dependendo da avaliação do promotor público. As notícias trouxeram uma mistura de alívio e reivindicação. Pela primeira vez desde que David entrou em sua vida, Valeria se sentiu verdadeiramente livre dele. Não porque ele se foi. Ele já havia ido embora antes, apenas para voltar menos, mas porque ela havia enfrentado o medo e emergiu mais forte naquela noite. Quando o sol se pôs sobre a fazenda de carvalho prateado, lançando longas sombras nos campos que eles cuidaram, Luke pegou a mão de Valeria e a levou ao centro do jardim de flores que ela havia criado. Eu tenho algo a lhe perguntar, disse ele, de repente nervoso de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. E eu quero fazer isso aqui entre as flores que você trouxe de volta à vida, porque foi o que você fez por esta fazenda. O que você fez por mim. O coração de Valeria acelerou quando Luke pegou as duas mãos nas dele. Eu sei que não demorou muito, continuou ele. E se você acha que é muito cedo, eu entendo, mas nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Ele respirou fundo. Valeria Cruz, você vai se casar comigo? Não está imediatamente se você não estiver pronto, mas algum dia você vai construir uma vida comigo aqui, tornar esta fazenda nossa casa. Envelhece comigo entre esses campos e flores. Lágrimas encheram os olhos de Valeria, mas eram lágrimas de alegria, não tristeza. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim, Luke. Vou me casar com você. Vou construir uma vida com você. Vou envelhecer com você sim para tudo isso. O rosto de Luke iluminou-se com a felicidade, e ele a puxou nos braços, levantando menos a de seus pés em sua exuberância. Quando ele a colocou no bolso e pegou uma pequena caixa. Era da minha avó, disse ele, abrindo para revelar uma simples banda de ouro com um pequeno diamante. Se você preferir algo diferente, é perfeito, interrompeu Valeria, estendendo a mão. É absolutamente perfeito. Luke deslizou o anel no dedo, onde se encaixava como se ela fez para ela. Então ele a beijou, um beijo cheio de promessas e sonhos, e um futuro mais brilhante do que qualquer um deles ousou imaginar, enquanto a última luz do dia desapareceu ao seu redor. Valeria e Luke estavam no jardim que eles cuidaram, cercados pelas flores que haviam se tornado um símbolo de seu amor, lindos, resistentes, prosperando, apesar das chances. Aqui, Luke sussurrou contra o cabelo dela. Você sempre será tratado como uma rainha. E Valeria, que já havia se encolheu nessas palavras, agora as abraçou completamente. E você? Ela respondeu. Sempre será meu rei. Juntos, eles voltaram para a fazenda do Masdodas, deixando as sombras para trás e entrando na luz de seu futuro compartilhado na Silver Oak Farm. As notícias do noivado de Luke e Valeria se espalharam rapidamente pela pequena cidade. Os clientes da fazenda ofereceram parabéns e as mulheres da igreja enviaram uma colcha caseira como presente de casamento antecipado. Pela primeira vez, Valeria se sentiu aceita como parte da comunidade, não apenas um estranho passando.
A data do tribunal para a audiência de David chegou e foi. Ele foi considerado culpado de violar a ordem de restrição e sentenciado a 6 meses na prisão do condado, com 3 anos de liberdade condicional a seguir. Os termos de sua liberdade condicional incluíam aconselhamento obrigatório e uma proibição estrita de entrar em contato com Valeria de qualquer maneira. Acabou, disse Valeria enquanto dirigiam para a casa do tribunal. Eu nunca pensei em vê-lo enfrentar consequências por suas ações. Luke estendeu a mão do outro lado do assento para pegar a mão, o anel de noivado brilhando à luz do sol. A justiça estava há muito tempo chegando, mas finalmente chegou. Por sua causa, disse Valeria suavemente. Você me deu forças para revidar. Luke balançou a cabeça. A força sempre estava lá, Valeria. Você só precisava ao lugar seguro para encontrá-lo novamente. Quando o verão desapareceu no outono, a Silver Oak Farm se transformou com a estação de mudança. Os campos foram colhidos. As árvores ao longo da garagem ficaram em ouro brilhante e os preparativos para os meses de inverno começaram a sério. Luke e Valeria trabalharam lado a lado, sua parceria se aprofundando a cada dia que passa. A fazenda estava prosperando sob seus esforços combinados. A perspicácia comercial de Valeria e a experiência agrícola de Luke transformaram o que antes era uma operação em dificuldades em uma empresa de sucesso. Seus produtos especializados eram agora transportados em lojas em todo o condado. E eles haviam recebido perguntas de uma cadeia de supermercados de ponta na cidade. Devemos marcar uma data, disse Luke uma noite nítida de outubro, enquanto se sentavam à beira da lareira na casa principal. Para o casamento, Valeria olhou para cima do catálogo de sementes que estava navegando. Eu também tenho pensado nisso, ela admitiu. Que tal 10? Após a colheita do outono? Mas antes da corrida do feriado, dezembro parece perfeito, Luke concordou, seus olhos quentes enquanto olhavam para sua noiva. Cerimônia pequena? Apenas amigos íntimos? Valeria assentiu. Eu gostaria disso. Aqui na fazenda, se tiver tudo bem para você. Não consigo pensar em um lugar melhor, disse Luke. Onde nos encontramos, onde construímos esta vida juntos. Os planos de casamento se uniram com a mesma eficiência prática que caracterizou tudo o que Luke e Valeria fizeram. Sem decorações elaboradas ou catourin chique, menos apenas beleza simples e celebração honesta, Valeria encontrou um vestido de cor creme em uma boutique na cidade, elegante em sua simplicidade. Luke tinha o traje antigo de seu pai adaptado. Ele, uma maneira de honrar o passado enquanto abraçava o futuro. Eles decidiram realizar a cerimônia na estufa, que seria quente mesmo em dezembro e poderia ser lindamente decorada com as plantas que eles tendiam juntos. A esposa de Mike Dawson, Sarah, se ofereceu para assar o bolo, e vários vizinhos se ofereceram para fornecer comida para a recepção. Quando o dia do casamento se aproximava, Valeria se viu pensando frequentemente de seus pais, desejando poder estar lá para ver sua felicidade. Uma noite, enquanto ela estava procurando as poucas lembranças que conseguiu manter durante seus meses de corrida, ela se deparou com a pequena foto emoldurada de sua mãe e pai. Eu gostaria que você pudesse conhecer Luke, disse ela aos rostos, sorridentes na foto. Você o amaria, e ele te amaria. O som de um veículo na garagem de cascalho a puxou de seus pensamentos. Olhando pela janela da pousada, ela viu um estacionamento desconhecido ao lado do caminhão de Luke. Uma mulher saiu, de pé, com cabelos escuros semelhantes aos de Valeria, sua postura hesitando enquanto olhava em volta da fazenda. O coração de Valeria saltou para a garganta. Helena! Ela sussurrou, mal ousando acreditar. Ela correu para fora, não se incomodando com uma jaqueta apesar do frio de novembro. A mulher virou-se ao som dos passos e seu rosto se iluminou com reconhecimento. Valeria? É realmente você, Helena? Valeria chorou, correndo para abraçar sua irmã. Eles colidiram em um emaranhado de braços e lágrimas, segurando-se como se o outro pudesse desaparecer. Como você me encontrou? Valeria perguntou quando eles finalmente se separaram, enxugando as lágrimas de suas bochechas. Helena sorriu através de suas próprias lágrimas. Seu noivo me ligou. Luke. Ele me localizou no antigo livro de endereços da mamãe que você mencionou. Uma vez disse que achava que você poderia querer sua irmã no seu casamento. Valeria virou-se para ver Luke em pé na varanda da casa principal, observando a reunião com um sorriso gentil. Ela bateu obrigado a ele, e ele assentiu, entendendo em seus olhos. Entre, disse Valeria a Helena, ligando o braço pela irmã da irmã. Eu tenho muito o que lhe dizer, e eu quero que você se encontre adequadamente. Os dias que se seguiram foram cheios de risos e alcançando. Helena se encaixa perfeitamente na vida na Silver Oak Farm, ajudando nos preparativos para o casamento e conhecendo Luke. As irmãs ficaram acordadas até tarde da noite.
rebuilding o vínculo que havia sido tenso pela distância e o relacionamento conturbado de Valeria com David. Eu tentei encontrá-lo, Helena confessou uma noite. Depois que você parou de atender minhas ligações, fiquei tão preocupado. Eu sei, disse Valeria suavemente. Eu tinha vergonha. Com medo que você diria, eu disse isso sobre David. Helena balançou a cabeça. Eu só queria saber que você estava seguro. Estou agora, Valeria garantiu a ela, olhando em direção à casa principal, onde Luke estava visível pela janela, construindo um incêndio na lareira, mais seguro do que eu nunca. Dezembro chegou com um pó de neve que transformou a fazenda de Carvalho de Prata em um país das maravilhas do inverno. Os carvalhos prateados que deram à fazenda seu nome eram como sentinelas ao longo da viagem, seus galhos nos brilhando com geada à luz da manhã, no dia anterior ao casamento. Valeria ficou na estufa, supervisionando as decorações finais. As luzes de fadas estavam amarradas entre as plantas, e as flores brancas da própria estufa foram organizadas para criar um cenário simples, mas elegante para a cerimônia. É lindo, disse Helena, chegando ao lado de sua irmã. Como algo de um conto de fadas, Valeria sorriu olhando em volta para o espaço que se tornara tão querido para ela. É, não é? Às vezes ainda não posso acreditar que esta é a minha vida agora. Você merece, disse Helena com firmeza. Depois de tudo o que você passou, você merece toda a felicidade do mundo. Naquela noite, após a tradição, Valeria ficou na pousada com Helena enquanto Luke permaneceu na casa principal. Eles haviam concordado com essa pequena separação, tornando sua reunião no altar ainda mais significativa, incapaz de dormir. Valeria ficou na janela, olhando para a fazenda iluminada pela luar. Tanta coisa mudou nos meses desde que ela chegou. Aqui, desesperada e com medo, a mulher que subiu aquela entrada de cascalho longa com nada além de uma bolsa pequena e um espírito quebrado parecia um estranho agora. Obrigado, ela sussurrou. Para qualquer destino ou providência levou à fazenda de carvalho prateado. A Luke, até esse momento na véspera de seu casamento. A manhã surgiu clara e fria. O sol de inverno lançando longas sombras nos campos cobertos de neve. Na pousada, Helena ajudou a Valeria a vestir o dia do casamento, abotoando o delicado vestido de cor creme e organizando o cabelo em um simples penteado adornado com pequenas flores brancas da estufa. Algo velho, disse Helena, prendendo um colar de pérolas ao redor do pescoço de Valeria. Esta era a mãe. Eu tenho mantido isso para você. Lágrimas brotaram nos olhos de Valeria enquanto ela tocava as pérolas. Lembro-me dela usando isso em ocasiões especiais. E isso é algo novo, continuou Helena, entregando a Valeria uma pequena caixa. Dentro havia uma pulseira de pedras prateadas e azuis, de mim, para combinar com seus olhos. É lindo, Valeria sussurrou, permitindo que sua irmã prenda ao redor do pulso. Algo emprestado, Helena disse a seguir, prendendo um pequeno broche na faixa do vestido de Valeria do Sarah Dawson. Ela disse que isso lhe trouxe sorte no dia do casamento. E algo azul? Valeria perguntou com um sorriso. Helena apontou para a pulseira. As pedras são azuis. Uma batida na porta os interrompeu. Mike Dawson ficou lá em seu melhor terno, parecendo um pouco desconfortável, mas satisfeito. Os convidados estão todos aqui, disse ele. E Luke está esperando na estufa. Você está pronto? Valeria respirou fundo, suavizando seu vestido uma última vez. Estou pronto. Desde que os dois pais se foram, Valeria pediu a Mike que a passeasse pelo corredor. Um obrigado por seu papel em levar David à justiça e ajudar lá a encontrar segurança. Ele aceitou com emoção grosseira, homenageada pelo pedido. Helena foi em frente para a estufa, onde uma pequena reunião de amigos e vizinhos havia se reunido. A música suave tocou quando Valeria pegou o braço de Mike e começou a curta caminhada da pousada. Caminho para a estufa foi limpo de neve e alinhado, com lanternas que brilhavam na guerrane na manhã de inverno. Quando se aproximaram, Valeria podia ver através das paredes de vidro que a estufa foi transformada menos um espaço mágico cheio de vegetação, flores e rostos de pessoas que se tornaram sua comunidade. E ali, esperando no final do corredor improvisado, ficava Luke. Ele usava o terno de seu pai, recém-personalizado, e um simples boutonniere de ervas do jardim. Mas foi a expressão dele que recuperou a respiração de Valeria. Pura amor e admiração enquanto ele a observava se aproximar. Mike colocou a mão de Valeria em Luke's com um aceno de aprovação e depois se afastou. O ministro, uma mulher de rosto gentil da igreja local, sorriu para o casal antes de se dirigir aos amigos reunidos. Estamos aqui hoje para testemunhar a união de duas almas que se encontraram contra todas as probabilidades. Ela começou. Luke e Valeria escreveram seus próprios votos, que agora compartilharão. Luke pegou as duas mãos de Valeria, seus olhos nunca deixando os dela.
Valeria Cruz, disse ele, sua voz estável e certa. Quando você subiu a entrada de automóveis todos esses meses atrás, você mudou tudo. Você trouxe luz de volta a esta fazenda, propósito de volta aos meus dias e ama de volta ao meu coração. Ele apertou suas mãos gentilmente. Prometo ficar ao seu lado, através de tudo o que a vida nos traz, para ser seu parceiro em todas as coisas, para criar um lar com você onde você sempre se sentirá seguro, valorizado e querido. Prometo cuidar do nosso amor com o mais cuidado que tendemos a essa terra, alimentando menos-a em todas as estações. Lágrimas brilhavam nos olhos de Valéria quando ela começou seus próprios votos. Luke Jennings, disse ela, sua voz suave mas clara. Você me viu quando eu era invisível. Você acreditava em mim quando eu esqueci como acreditar em mim mesmo. Voka me ofereceu abrigo sem pedir nada em troca. Ela respirou fundo, firmando-se. Prometo ser seu parceiro em todas as coisas, em trabalho e descanso, em alegria e tristeza, para construir uma vida com você que honra o presente que recebemos, para amá-lo de maneira completa e sem medo, da maneira que você me ensinou a me amar novamente. Suas simples faixas de ouro foram trocadas, o anel do pai de Luke, por ele, e uma banda delicada que combinava com seu anel de noivado para Valéria. Quando o ministro os declarou marido e mulher, Luke se inclinou para a frente para beijar sua noiva. Um beijo cheio de promessas e amor que atraíram sorrisos aprovados e algumas lágrimas felizes de seus convidados. A recepção foi realizada no celeiro, que havia sido varrida e decorada com mais luzes de fada e vegetação. As mesas estavam carregadas de comida preparada pelos vizinhos. E o bolo de Sarah Dawson ficou orgulhosamente no centro, uma simples criação de 2 níveis adornada com ervas e flores da estufa. Música tocou em um antigo toca-discos que pertencia aos pais de Luke, e o pequeno grupo de amigos e vizinhos dançou e comemorou até a tarde. Valeria se viu cercada de amor e aceitação, um pertencimento que ela nunca esperava encontrar novamente depois de perder os pais. Quando o sol do inverno começou a se pôr, lançando luz dourada pelas janelas do celeiro, Luke puxou Valeria para um canto tranquilo, feliz. Ele perguntou, os braços em volta da cintura dela. Mais do que eu sabia era possível, respondeu ela, apoiando a cabeça no peito dele. Obrigado por encontrar Helena. Lá aqui significa tudo. Luke beijou o topo de sua cabeça. A família é importante. E agora ela também é minha família. Valeria olhou para ele, seu coração cheio. Eu te amo, Luke Jennings. E eu te amo, Valeria Jennings, respondeu ele, o novo nome fazendo menos a sorrir, enquanto a celebração continuava. Ao seu redor, Valeria pensou na jornada que a levou a esse momento. Da mulher aterrorizada correndo de seu passado para a noiva cercada por amor e possibilidade, parecia quase impossível de acreditar. Mais tarde, quando os últimos convidados partiram, e a noite de inverno se acalmou sobre a fazenda de Oak-Silver, Luke e Valeria estavam na varanda da casa principal, sua casa agora, pois decidiram fazer sua casa enquanto mantinham a pousada para visitantes como Helena. Então, disse Luke, o braço em volta dos ombros de sua esposa. Era tudo o que você esperava? Nosso dia do casamento? Valeria se inclinou para ele, vendo as estrelas aparecerem uma a uma no céu claro do inverno. Foi perfeito. Ela respondeu, simples e verdadeiro, como nós. Luke sorriu. Como nós, né? Ele concordou. Embora eu não tenha certeza de quão simples nossa história tem sido. Talvez não seja simples, Valeria concedeu uma risada. Mas é verdade. Cada passo nos trouxe aqui e juntos, eles ficaram em silêncio confortável por um momento, contemplando a fazenda que havia se tornado o fundamento de sua vida compartilhada. Os campos estavam adormecidos sob um cobertor de neve, esperando a primavera e um novo crescimento, um ciclo de renovação que parecia adequado para o seu novo começo. Eu tenho algo para você, disse Luke finalmente, alcançando o bolso. Presente de casamento. Ele entregou a Valeria uma pequena caixa, semelhante à que havia mantido seu anel de noivado. Dentro havia uma chave prateada brilhante contra o revestimento de veludo. Outra chave para casa? Valeria perguntou, confusa. Mas eu já tenho um. Luke balançou a cabeça. Não para a casa, para a antiga cabana no extremo norte da propriedade. Aquele que meus avós construíram quando começaram a fazenda. Valeria olhou para ele surpresa. The Stone Cottage. Mas é abandonado há anos. Você disse que precisava de muito trabalho para ser utilizável. Fiz. Luke concordou. Mas eu tenho trabalhado nisso sempre que podia poupar algumas horas. Helena ajudou nos últimos dias, enquanto você estava ocupado com os preparativos para o casamento. É para onde vocês dois continuaram desaparecendo? Valeria perguntou, entendendo o amanhecer. Eu pensei que você estava apenas mostrando menos pela propriedade. Luke assentiu, um sorriso brincando nos cantos da boca. Ainda não terminou. Ainda precisa de muito trabalho, mas eu pensei. Eu esperava.
poderia ser um lugar especial para nós. Em algum lugar que é apenas nosso. Que restaremos juntos. Lágrimas brotaram nos olhos de Valéria pelo que parecia ser a 100ª vez. Naquele dia, como a estufa quando cheguei, ela disse suavemente. Quebrado, mas cheio de possibilidades. Exatamente, disse Luke, amor evidente em seu olhar. Quero ver agora? Eu configurei as luzes para podermos caminhar com segurança. De mãos dadas. Eles percorreram os campos de neve, seguindo um caminho de lanternas solares que Luke havia colocado mais cedo. A casa apareceu da escuridão. Um pequeno edifício de pedra, com um telhado novo e janelas reparadas que brilhavam com luz quente. Você já fez muito... Valeria respirou quando se aproximaram. Luke abriu a porta com uma chave de ferro antiga, que combinava com a que ele havia lhe dado. No interior, a cabana era simples, mas charmosa, menos uma sala grande com uma lareira em uma extremidade onde um incêndio já queimava alegremente. As paredes haviam sido recém-menos cobertas, e o piso de madeira foi lixado e polido com um brilho quente. São apenas o básico por enquanto, explicou Luke quando Valeria entrou, levando tudo. Mas eu pensei que poderíamos decidir juntos como terminar. Faça dele nosso lugar especial, em frente à lareira. Ele havia organizado uma pequena área de estar com cadeiras confortáveis e uma mesa baixa. Na mesa estava uma garrafa de champanhe, 2 taças e um pequeno pacote embrulhado. Mais um presente, disse ele, entregando a ela o pacote. Algo para lembrar-lhe de como nossa história começou. Valeria desembrulhou cuidadosamente para encontrar uma pequena placa de prata gravada com as palavras: aqui, você será tratado como uma rainha. Para pendurar pela porta, explicou Luke. Para que você nunca esqueça a minha promessa daquele primeiro dia. Valeria traçou as palavras com a ponta dos dedos, lembrando-se de como ela havia se encolhendo quando as disse pela primeira vez, como eles pareciam que eles tinham que havia sofrido. Eu não vou esquecer, ela disse suavemente. Mas agora eu sei o que essas palavras realmente significam. Não é lisonja ou promessas vazias, mas o verdadeiro respeito e amor. Luke a puxou para os braços, segurando menos a perto da luz quente do fogo. Foi tudo o que eu sempre quis lhe dar, disse ele. Um lugar onde você pode curar, onde você pode ser valorizado exatamente por quem você é. E você me deu isso e muito mais, respondeu Valeria, alcançando o rosto dele. Você me devolveu. E então você me deu um futuro que eu nunca ousei sonhar. À medida que a noite de inverno se aprofundava do lado de fora, Luke e Valeria comemoraram sua primeira noite como marido e mulher na cabana que se tornariam seu retiro especial. O champanhe foi aberto. Torradas foram feitas e promessas sussurradas à luz de fogo mais tarde. Enquanto Luke dormia ao lado dela, Valeria ficou acordada, observando as brasas moribundas do fogo e refletindo sobre a jornada que a levou à fazenda Silver Oak, desde o momento em que estava no fundo daqueles degraus da varanda. Desesperados e com medo, até esta noite de contentamento perfeito era uma transformação em que ela mal podia acreditar. Obrigado, ela sussurrou novamente, desta vez para o homem adormecido ao lado dela. Por vê-la, vale quando ela não conseguia vê-lo. Por tratá-la com bondade quando ela esperava crueldade. Por amar suas cicatrizes e tudo. A primavera chegou cedo a Silver Oak Farm naquele ano. Em março, os primeiros brotos verdes estavam empurrando o solo, e a estufa estava cheia de mudas prontas para o plantio. Luke e Valeria trabalharam juntos preparando os campos, sua parceria agora selada em casamento, mas inalterada em seu equilíbrio fundamental de pontos fortes. Casa se tornou o retiro de fim de semana menos um lugar para escapar das demandas da fazenda e se concentrar apenas um no outro. Eles terminaram juntos durante os meses de inverno, adicionando toques pessoais que o tornaram exclusivo deles. A placa de prata pendurou orgulhosamente ao lado da porta, um lembrete diário de quão longe eles chegaram. Alana visitava frequentemente, às vezes ficando por semanas seguidas na pousada. Ela havia assumido um emprego remoto que permitiu que ela trabalhasse de qualquer lugar, e a Silver Oak Farm se tornara tanto um santuário para ela quanto para Valéria. As irmãs compensavam o tempo perdido, reconstruindo seu relacionamento em fundações mais fortes. A fazenda continuou a prosperar sob os cuidados de Luke e Valeria. Seus produtos especializados ganharam seguidores leais e se expandiram para hospedar pequenos jantares de fazenda para a mesa no celeiro reformado durante os meses de verão. O que antes foi uma fazenda familiar em dificuldades, agora era um negócio próspero que honrava a tradição enquanto abraçava a inovação. Uma noite quente em maio. Como Valeria cuidava de seu jardim de flores, agora se expandiu para incluir um arco-íris de flores que atraíam borboletas e beija-flores. Luke se juntou a ela com 2 copos de limonada. Fazendo uma pausa, ela perguntou, aceitando um vidro gratidamente. Pensei que poderíamos usar um, ele respondeu.
acomodando-se no banco do jardim ao lado dela. O campo norte é todo plantado. Estamos com antecedência este ano, Valeria. Se inclinou contra ele, aproveitando o simples prazer de um momento de descanso após um dia de bom trabalho. Eu estava pensando, disse ela após um silêncio confortável, sobre a rapidez com que as coisas podem mudar. Lucas sentiu, entendendo em seus olhos. Há um ano você ainda nem havia chegado aqui. E agora não consigo imaginar estar em nenhum outro lugar, disse Valeria, olhando em volta para a fazenda que se tornara sua casa, para o homem que havia se tornado seu coração. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse visto sua placa naquele dia. Se eu continuasse dirigindo, acredito que teríamos nos encontrado de alguma forma, disse Luke, pegando a mão dela. Algumas coisas são apenas para ser. Valeria sorriu, apertando a mão. Como nós? Como nós, ele concordou, inclinando-se para beijá-la suavemente quando o sol começou a se pôr, lançando luz dourada nos campos da fazenda de carvalho prateado. Valeria e Luke permaneceram no jardim, cercados pelas flores que haviam plantado juntas. Um símbolo vivo de seu amor, enraizado profundamente e florescendo lindamente no solo fértil da vida que haviam construído. À distância, os carvalhos prateados que deram à fazenda capturaram os últimos raios da luz do sol, suas folhas brilhando como uma bênção sobre tudo o que cresceu embaixo deles. E no coração de tudo isso, Valeria Cruz Jennings, uma vez quebrada, agora curada. Uma vez perdido, agora encontrado, Sut ao lado do homem que cumpriu sua promessa daquele primeiro dia. Aqui, ela foi realmente tratada como uma rainha, não com lisonja vazia ou adoração falsa, mas com um profundo respeito e amor genuíno que todo coração merece. E em troca ela havia dado a Luke o mesmo, um amor que viu o valor dele, que honrou seus sonhos, que fez da fazenda de carvalho prateado não apenas um local de trabalho, mas um verdadeiro lar. Quando Twilight desceu e as primeiras estrelas apareceram no alto, Valeria descansou a cabeça no ombro de Luke, contente no conhecimento de que a história deles, uma história de cura, de segundas chances, de amor que se transforma, ainda estava sendo escrito dia a dia, estação por estação, no solo fértil da fazenda de Oak de Prata. Deveríamos entrar, disse Luke depois de um tempo, embora ele não tenha se mudado para se levantar. Começa cedo amanhã. Apenas mais alguns minutos, respondeu Valeria, não querendo quebrar o feitiço pacífico da noite. Vamos estar aqui juntos um pouco mais. Luke sorriu, puxando menos-a para mais perto. Temos o tempo todo no mundo, minha rainha. O tempo todo no mundo, e eles fizeram um alongamento da vida diante deles, cheio de promessas e possibilidades, enraizado no amor que haviam encontrado na Silver Oak Farm.